que nós passamos na minha casa, na minha família, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que a gente saiba que é a mão poderosa do Senhor que nos sustenta. Amém, amados? Então eu vou começar lendo um texto em Isaías 60, a partir do verso 19. Isaías 60, verso 19. Antes de ler o texto, eu quero dizer que quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, eu tenho uma irmã chamada Ruth. Ela é minha irmã mais velha, uma irmã por parte de pai. Então, quando eu tinha 5 anos, ela já era adulta. E ela foi à minha casa, ela estava conversando com a minha mãe, e elas estavam conversando sobre as coisas do Senhor. Eu não me lembro exatamente o teor da conversa, eu era muito pequenininha, e tem muitos anos isso, mas eu sei que era sobre as coisas do Senhor. E em determinado momento ela me chamou e chamou minha outra irmã, que devia ter 6 anos, a Sara, que congrega aqui, e falou assim, abram a Bíblia, porque Deus vai dar uma promessa para vocês. E eu achei aquilo incrível. E peguei minha biblinha, que meu pai tinha me dado, era uma biblinha pequenininha, branca. E eu abri, e eu acho que eu nem sabia ler ainda. Então, eu devia ter menos de 5 anos. E aí, eu apontei o verso. E eu apontei exatamente em Isaías 60, e eu apontei para o verso 19, e ela leu até o final. E quando ela leu para mim esses versos, ela pegou uma lápis de cor, e ela marcou esses versos com uma cor. E pronto, ficou lá. E aí, passaram-se os anos, eu não me lembrava dessa história. E um dia, eu já nem morava em Brasília, eu estava morando, nessa época, eu morava em Guarapari, no Espírito Santo. Eu já devia ter entre 11 e 12 anos. Eu comecei a folhear minha Bíblia. E me deparei com essa passagem. E via a Bíblia riscadinha nessa passagem, colorida. E quando eu vi aquilo, me veio toda a memória daquela cena. E eu falei, nossa, essa foi a promessa, essa foi a palavra que eu tirei quando eu era pequenininha. E a partir daquele dia, eu meditava sempre nessa palavra. Então vamos ler ela. Isaías 60, 19. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Há versões que falam, e os seus dias de luto findarão. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que tudo isso aconteça depressa. Pai, eu quero te louvar, aqui está a tua palavra, Senhor, me coloco diante de ti, me coloco na tua dependência, Espírito Santo. Que o Senhor possa ministrar, Pai, nesta noite, falar aquilo que a tua igreja necessita, Pai. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu meditava constantemente nessa palavra, e eu criei verdadeiramente que essa palavra teria um destaque na minha vida. Eu criei verdadeiramente que eu viveria coisas relacionadas a essa palavra. E eu falava assim, Senhor, aqui está dizendo que eu vou viver um luto. Sabe, eu era adolescente, uma criança quando eu recebi, eu não sei se foi uma fé de criança mesmo, mas eu criei tanto nisso. Uma fé inocente, ingênua, né? Mas assim que a gente tem que ser, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças. Termos essa fé que não questiona muitas coisas, só crê. E eu pensava, Senhor, o que será que eu vou viver? Será que eu vou passar um luto? Será que eu vou perder alguém importante para mim? Às vezes me dava um pouco de medo disso. Mas quando eu li o restante, eu pensava, seja lá o que for que eu vou passar, eu sei que Deus vai me restaurar. Eu sei que Deus vai trazer vitória. E isso já acalentava meu coração nessa época. E aí, quando foi em 2014, eu já havia me casado, me casei em 2010. Em 2014, eu ganhei uma viagem para Israel.
e fui com meu pai e minha mãe. Meu esposo não pôde ir, mas ele me autorizou a ir. E eu fui com meu pai e minha mãe para Israel. E no primeiro dia da excursão, o pastor, todos os dias, na hora que a gente entrava no ônibus, ele fazia um pequeno devocional. Ele lia alguns versos e fazia, né, e meditava bem rapidamente para a gente iniciar a viagem para o ponto turístico. E no primeiro dia da excursão, era o dia do meu aniversário, dia 22 de maio de 2014. E o pastor entrou no ônibus e quando ele começou a ler Isaías 60:19. E naquele momento eu chorei tanto, porque eu falei, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando que vai se iniciar algo a respeito dessa palavra que eu tenho para a minha vida. E foi muito especial. Eu estava na Terra Santa, era o dia do meu aniversário, era a palavra da minha vida. Então eu guardei aquilo no meu coração. Fui como Maria, né? Que foi ouvindo as palavras e a Bíblia diz que ela foi guardando no coração. E aí no ano seguinte, em 2015, no novembro de 2015, eu descobri que eu estava grávida. E eu fiquei muito feliz com a notícia da gravidez. Era a gravidez do Benjamin. E, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque nós já estávamos desejando muito um filho, eu fiquei muito preocupada, porque eu não estava me preparando exatamente para a gravidez. Na época eu tomava anticoncepcional, eu falhei o anticoncepcional e engravidei. Só que como eu não sabia, né, eu falhei, quando eu lembrei eu voltei a tomar o anticoncepcional. Então, só que aconteceu que eu engravidei. E aí eu fiquei muito preocupada, porque como eu não tinha programado, eu estava vivendo normal, assim, não tive cuidados de tomar vitamina, medicações. Na época eu tinha muitas enxaquecas, dor de cabeça, então eu nem lembrava que tipo de medicação eu teria tomado. Eu fiz uma viagem e lá na cidade que eu estava, foi a cidade que mais teve o surto da Zika na época. Então, tudo isso, assim que eu descobri, foi aquela alegria. E ao mesmo tempo, meu Deus, será que meu filho está bem? Aquele desespero já. Porque eu não sabia se eu tinha pego Zika, tinha gente que não tinha nem sintoma, né? E lá foi a principal cidade que teve, que eu estava em Maceió com meu esposo na época. E eu só descobri que eu estava grávida 3 dias depois que eu cheguei em Brasília, que foi realmente que eu descobri. Mas ok, a gente não... Eu fiquei meio assustada, meio preocupada, mas... fazer o quê, né? E eu já comecei desde o início a orar pelo meu filho, nós ficamos muito felizes com a notícia. E aí, quando eu estava com 2 meses de gestação, eu tive um sonho. E esse sonho era o seguinte, eu entrava num galpão muito grande, muito gigantesco mesmo. E na hora que eu acendia as luzes, eu via um aquário gigantesco. E dentro desse aquário estava o meu bebê, que eu ainda não sabia se era menino, se era menina. E junto com ele no aquário tinha um bichinho, que ele nadava nesse aquário, aí ele ia lá e machucava a boquinha dele. Aí ele nadava, ia lá e machucava a boquinha dele. E eu ficava desesperada, desesperada. E aí, quando eu olhava para além desse aquário, para trás, tinha muitos móveis, muitas coisas antigas, muitas coisas velhas. E essas coisas eram como se fosse referente à minha família, ao passado da minha família. E aí, de repente, chegava um parente meu... E eu, desesperada, falei, está machucando meu bebê. E ele falava assim, não se preocupe, eu vou te ajudar. E aí, esse parente, de repente, chegava e ele trazia uma cobra preta. Que a cabeça da cobra, ele segurava assim, ó, para vocês terem uma ideia. A cabeça da cobra ele vinha trazendo assim. E essa cobra era gigantesca, parecia um filme de terror. E eu falava, não, pelo amor de Deus. Porque aí ele falava assim, não, ela vai arrancar o bichinho. Só que eu pensava, ela não vai arrancar o bichinho, ela vai matar o meu filho, ela vai comer meu filho. E quando ele soltava, ela era muito furiosa. E ela rodava todo aquele galpão gigantesco. E aí ela ia com tudo para cima do aquário. Só que na hora que ela ia, ela tentava acessar o aquário e não conseguia. Porque o teto do aquário estava completamente fechado. E havia apenas 2 meses que o meu esposo tinha voltado de um campo missionário, onde ele viajou para fazer um momento de libertação. E eu tinha 4 meses que tinha voltado desse mesmo campo missionário. Primeiro fui eu, depois foi meu esposo. E essa cobra ficava com muita raiva, porque ela não conseguia acessar o meu filho. E aí, por causa disso, ela vinha até mim e tentava morder a minha mão.
Mas ela não conseguia. E aí eu falava assim, tira essa cobra daqui, pelo amor de Deus, para esse parente. E aí ele pegava a cobra e levava ela embora, como se ele tivesse domínio sobre ela. E aí eu ia lá no aquário, eu abria o aquário, eu pegava o bichinho, jogava o bicho no chão, pisava no bichinho e fechava o aquário de novo. E aí quando eu acordei, eu falei, meu Deus do céu, o que vem por aí, né? Então assim, quando o Senhor me deu esse sonho, Ele já me mostrou que algo iria acontecer, né? Mas que eu não me preocupasse, porque o Senhor, seja lá o que fosse que ia acontecer, que não vinha de fruto de maldição, porque a cobra é o sentido, o significado da maldição, né? E eu via questões do passado, questões familiares, esse meu parente. Então, fala a respeito de maldições familiares. Mas o Senhor estava falando de fato a algo. Mas não se preocupe, porque não é relacionada a nenhuma maldição, porque vocês já fecharam a brecha. Porque o teto espiritual do seu filho já está fechadinho. Né? Porque eu e meu esposo, nós já tínhamos tido entendimentos diante do Senhor. E tínhamos levado muitas questões familiares e pessoais diante do Senhor. E o fato da cobra tentar morder, comer a minha mão, é porque ela ficou muito irada de não poder acessar o meu filho, porque a mão é aquilo que fala a respeito de autoridade. A gente levanta a mão para abençoar, a gente levanta a mão, né, para orar pelas pessoas. Então, antes de mais nada, eu quero dizer, pai, mãe, entenda que a sua mão é um instrumento de autoridade sobre a vida do seu filho. Nunca levante a sua mão como um instrumento de maldição, ou até mesmo diga palavras como instrumento de maldição. Porque o Senhor nos deu as nossas mãos também, não só para louvar e adorar Ele, mas também para abençoar. E nós alcançamos a vida dos nossos filhos através das bênçãos que nós damos a eles. E é tão interessante que somente eu, como mãe, uma autoridade espiritual sobre a vida do meu filho, tinha de fato o poder de acessar aquilo que o machucava e destruir. E aí, no final das contas, ele tinha ficado no sonho com uma pequena cicatriz, mas ele não tinha sofrido nenhum dano muito significativo, além da cicatrizinha perto da boca. E aí, o tempo se passou. Eu cheguei às 12 semanas, já orando, né, e pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Como eu sempre fui uma pessoa de sonhar muito, meus amigos inclusive me chamam de Josela, eu estou um pouco acostumada a saber que Deus fala por meio de sonhos comigo, sabe? Mas ainda esperando que tudo ficasse bem. Muitas vezes também o Senhor avisa para que a gente interceda e algo não aconteça, um projeto seja abortado, né? Outras vezes é diferente, outras vezes já está determinado, de fato vai acontecer e é um aviso do Senhor. Então eu fui para a morfológica com 12 semanas, é um exame bastante cauteloso que a gente tem que fazer quando está gestante. Nesse exame veio a translucência no colo do bebê. E quando nós estávamos fazendo, a médica chegou e falou assim, olha mãe, é o seguinte, a translucência no colo do seu filho está alterada, então ele pode nascer com síndrome de Down, ou ele pode ter outra síndrome qualquer, ou ele pode ter problemas cardíacos. Mas você tem a oportunidade de fazer um exame de amniocentese, e esse exame ele vai com uma agulha lá no seu bebê, retira o líquido, mas você pode ter um aborto por conta desse exame. E também a gente pode te encaminhar para um aborto, se você quiser. E aí eu fiquei em choque, completamente. Eu fiquei tão chocada da maneira fria que essa mulher falou comigo. Eu olhava para o cordão dela e eu vinha que tinha pendurado assim 2 menininhos, como se ela tivesse 2 filhos, né? Aqueles cordões que as mães usam. E eu só pensava assim, meu Deus, por que essa mulher está fazendo isso comigo? Ela é mãe. Será que ela não tem sentimento? O que é isso? E aí o Rafael começou a discutir com a médica, a falar, não, mas você não tem certeza e tal. E eu saí de mim. Eu já não ouvia mais nada, parecia que eu tinha entrado dentro de uma bolha. E eu lembro que eu saí de lá praticamente carregada pelo Rafael e ele... Às vezes é difícil, a gente pensa que já passou, mas acessar é sempre difícil. Mas eu glorifico ao Senhor por todas as coisas. E aí eu lembro dele me segurar, porque eu mal tinha forças, e ele falou, reage, o nosso bebê está bem, vai ficar tudo bem. Se não fosse meu marido naquele dia, eu não sei. E eu lembro que eu fiquei 2 dias sem conseguir falar. Eu não tinha força literalmente para falar.
Isso foi numa segunda-feira. Segunda eu não falava, terça eu não falava, quarta eu não falava, não conseguia. E quando foi à tarde eu recebi uma ligação. E era um pastor da igreja que eu congregava. Parte da igreja já estava sabendo, porque eu liguei para uma amiga muito especial, né, para contar a situação, para ela orar. E ele falou: filha, eu quero orar por você. Eu falei: amém, pastor. E aí, quando ele começou a orar por mim, eu caí, eu estava no meu quarto, eu literalmente caí de joelhos. E eu vi como se fosse uma chuva dourada, como se fosse uma purpurina, caindo em cima de mim. Eu sabia que Deus tinha enviado um socorro, um anjo dele, para me levar sustento naquela hora. E aí eu me levantei e eu ouvi o Senhor falando: provai e vede que eu sou bom. E Ele falou isso por 3 vezes dentro de mim: provai e vede que eu sou bom. E depois de ouvir isso, na verdade, eu me levantei e a partir daquele momento eu falei: acabou o medo, acabou covardia, acabou tudo. Eu agora vou me levantar como uma guerreira pela vida do meu filho. Não vou ficar chorando pelos cantos, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela vida dele. Porque o Senhor já mostrou que Ele está com a gente nesse processo. E eu comecei a me lembrar que um dia antes de eu viajar, eu recebi 2 profecias. Um pastor chegou, me abordou na igreja, era um domingo, eu viajei na segunda. Eu já estava grávida, eu não sabia que eu estava grávida. E ele falou assim: Débora, eu tive grávida. Eu tive andando na igreja com barrigão. E eu pensei: ai, amém, glória a Deus. Aí eu pensei, né, talvez Deus me dê um filho daqui a 6 meses, 1 ano. Eu estava grávida. E depois, no mesmo dia, a pastora da igreja, uma pastora, foi orar por nós, só para abençoar, para a gente viajar tranquilo. E ela falou: estou vendo Deus tocar no seu ventre. Então, eu comecei a pensar e a me lembrar dessas promessas do Senhor. E eu pensei: não, Deus, o Senhor está nesse negócio. O Senhor está, só pode estar. O Senhor me deu palavra, o Senhor tem falado comigo. Então, eu vou decidir crer. Eu vou crer que eu vou ver a sua bondade se manifestar na nossa vida. E amém, vida que segue. E aí, quando claro que toda vez que eu falava em exame médico, ia me dando um frio e tudo mais, mas vamos lá, vamos encarar. O Senhor está com a gente. E aí, quando eu fui para a segunda morfológica, eu já estava com 22 semanas, lá no momento do exame, a médica chegou para mim e falou assim, e eu estava muito nervosa, eu só queria ouvir que estava tudo bem com o bebê. E ela falou assim: olha, mãezinha. Quando ela falou esse olha, mãezinha, gente, não tem coisa pior do que olha, mãezinha. Esse negócio para mim já me dava... Aí ela falou: mãezinha, tá tudo bem com o bebê. Aí eu: amém. Só que com você não. Aí eu: como assim, doutora? Aí ela falou: olha, o seu colo do útero está apagando, está quase apagado. Se continuar assim, você vai entrar em trabalho de parto, você vai perder esse bebê. Liga agora para o seu obstetra, que eu não vou deixar nem você sair daqui sem falar com ele antes. Aí eu liguei para o meu obstetra, mandei já a foto dos exames, mandei o laudo, falei o que estava acontecendo. Ele falou: vai agora para casa e você só sai de casa agora para me ver. Sua vida não vai ter mais. Você vai ficar deitada. E eu falei: meu Deus do céu, a situação era bem delicada. Fui para casa, passei uma semana ainda em casa, assim, meu marido saía para trabalhar, eu ficava em casa direitinho, mas eu levantava, lavava uma loucinha do café da manhã, minha mãe levava o meu almoço, minha mãe levava a minha janta, eu não estava fazendo praticamente nada em casa. Mas, quando eu voltei na consulta, que eu expliquei como é que estava sendo minha rotina, ele brigou comigo. Ele falou assim: olha, Débora, acho que você não entendeu, eu vou desenhar. Você vai deitar e a sua mãe vai levar o seu café da manhã, o seu lanche, seu almoço, tudo. Você literalmente não vai fazer nada, você só vai levantar para ir ao banheiro, tomar banho e vir me ver. Porque senão o seu bebê não vai resistir. Ele vai nascer e ele vai morrer. Aí ele disse, ele vai ser um aborto tardio. E eu saí daquele consultório destruída, de novo. Mais uma vez. Mais uma dor, mais uma vez que meu chão parecia que estava desaparecendo debaixo dos meus pés. E eu fui para casa da minha mãe. A gente ainda precisava vender o apartamento, comprar outro. Tinha tanta coisa para fazer, o enxoval, eu não tinha feito nada. E nem as minhas roupas eu peguei, eu fiquei na casa da minha mãe, ela fez tudo para mim.
E teve um momento que eu já comecei a entrar em depressão, porque eu não podia fazer nada, eu só ficava deitada. E aí teve um momento que eu falei, não vai acontecer nada, Deus está aqui. Eu fechei a porta do quarto. E eu me levantei, eu comecei a marchar, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a declarar a vida sobre a vida do Benjamin. E eu pegava na minha barriga e eu falava, eu não aceito essas palavras, eu cancelo essas palavras do reino do Espírito contra a vida do meu filho. Ele não é um aborto tardio, eu cancelo essas palavras do médico. Maior autoridade do que o médico sou eu como mãe na vida dele. E eu guerrei pela vida do meu filho naquele dia. E depois eu continuei guerrando deitadinha. Cantava os hinos da harpa, a gente fazia propósito. E para honra e para a glória do Senhor, para contrariar todos os diagnósticos do médico, o médico achava que o Benjamin ia no máximo a 32 semanas se eu tivesse muito sucesso. E contrariando todos os diagnósticos, o Benjamin chegou a 39 semanas mais 5 dias. Nós tivemos um parto tranquilo, uma cesárea agendada, devido a todo o meu estado e as medicações que eu tomava, que eram muito fortes. No final das contas, o trabalho de parto não evoluía, então foi uma cesárea agendada. E o Benjamin nasceu muito bem. E é claro que, assim que ele nasceu, aquela pergunta ainda estava dentro de mim. Será que meu filho está bem? Será que ele é perfeito? E aí, quando o Rafael acompanhou ele para o pediatra, que ele volta para a sala de cirurgia, eu estava sendo costurada ainda, ele olhou para mim e falou, amor, o Benjamin é perfeito. Deus cumpriu a promessa dele, o Benjamin é perfeito, ele está bem, ele está ótimo. E aí eu fiquei tão feliz porque essas eram as palavras que eu queria ouvir. E eu pensei, ai, graças a Deus, acabou. Essa página a gente virou. Foram 9 meses de muita angústia, de muita incerteza, vivendo realmente em fé. Porque dos médicos eu não tinha boas notícias. Mas o que eu tinha era a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E eu pensei, graças a Deus acabou, agora a gente vai viver bem, tranquilo, sem problemas. E o tempo foi passando e o Benjamin tinha um bom desenvolvimento. Mas eu dizia que o Benjamin era sempre do quase. Ele era quase magro, ele era quase pequeno. Mas ele não chegava naquele padrãozinho da curva que os médicos gostam. Então, ele tinha dificuldade de ganhar peso e dificuldade de crescimento. E aí, 6 meses passaram. Por um acaso, eu soube que eu podia cadastrar o Benjamin no Sara para fazer uma investigação. E algo sempre ficava no meu coração, não me deixava descansar. O meu marido e minha mãe falavam, você fica procurando problema. Você fica procurando problema no menino, está vendo que o menino é normal, está vendo que está tudo bem. E eu ficava, mas não, eu prefiro pecar pelo excesso, eu prefiro saber realmente que está tudo bem, do que lá na frente descobrir um problema muito sério e depois não ter como resolver, não ter acompanhamento. E aí eu cadastrei ele no Sara. E aí somente pelo exame da gestação, que era da TN alterada, a gente foi chamado lá. E aí ele fez vários exames, foi com geneticista, fez vários exames. E ele fez, inclusive, exame genético, cardiológico, exame da cervical. E o exame genético que ele fez na época foi o que vê os cromossomos e algumas deleções, chama microarray. É um exame muito, muito bom. E os exames eram normais, todos normais. E eu fiquei muito feliz, eu falei, glória a Deus, o Benjamin está bem, ele não tem nenhuma síndrome, ele não tem nada. E a gente vai receber alta do Sara e vida normal, vida que segue. Tudo que eu queria era ter uma vida bem normal. Eu não queria ser uma mãe atípica, eu não queria ser uma mãe diferente. Eu só queria ter o meu cotidiano. Mas, às vezes, o Senhor nos leva ao deserto para viver da provisão dEle. E, às vezes, a provisão dEle não é realmente tudo que a gente quer. Às vezes, a gente quer as cebolas, o alho. Às vezes, a gente quer algumas coisas a mais. Mas eu entendi que quando a gente está no deserto, de repente, a gente não tem tudo o que a gente quer. Mas, com certeza, a gente tem tudo o que a gente precisa. Assim como o povo em Israel tinha o maná, e era disso que eles precisavam para sobreviver ali. E a água, quando o Senhor dava, eles tinham tudo o que eles precisavam. E naquele meu deserto eu também tinha tudo o que eu precisava. Não era tudo o que eu queria de fato, mas era tudo o que eu precisava. E eu precisava aprender a viver nesse deserto aquilo que o Senhor queria me mostrar, aquilo que Ele também queria me prover, aquilo que Ele queria me alimentar. Aprender e aceitar, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar. E aí, quando eu cheguei no Sara, o médico viu todos os exames normais e tal, e falou assim, então, mãe, tá tudo normal, só que eu não vou dar alta para vocês. Eu, quê? Como assim, doutor? Por que não?
Ele, não, porque eu desconfio que o Benjamin tem uma síndrome muito rara, precisa de um exame muito específico, mas eu não consigo fazer esse exame aqui pelo Sara. Vamos esperar mais um tempinho e vamos vendo o crescimento dele. Aí os anos foram passando. Quando o Benjamin fez isso, ele tinha 6 meses de idade. Quando o Benjamin tinha 4 anos, ele falou assim: mãe, eu vou encaminhar vocês para o Hospital da Criança de Brasília, porque ele está com o crescimento abaixo e eu preciso que ele comece um tratamento, se for o caso. Então, eu vou encaminhar vocês para lá, para endócrino. E assim foi feito. A gente começou com a endócrino em 2019, no hospital, no HCB. E a gente fez vários exames na época, nada de diferente. E ficamos ainda de 6 em 6 meses sendo vistos. No ano seguinte, foi o ano que a doutora resolveu, que foi 2020, resolveu entrar com a medicação para o crescimento, que é a somatropina. E ela falou assim: Débora, eu quero entrar com essa medicação, mas para eu poder entrar com essa medicação, eu preciso ter certeza se o Benjamin não tem nenhuma síndrome, porque dependendo do que ele tiver, existe um risco muito alto dele desenvolver câncer. Então, eu não posso entrar com essa medicação sem saber. E aí ela nos encaminhou para uma outra geneticista de lá, que pediu um exame bem específico, e se chama painel genético. E esse exame, o interessante é que ele vê as palavras. Porque dentro dos nossos códigos genéticos, nós temos palavras. E dentro das palavras, nós temos letras. Assim como a palavra casa é formada das letras C-A-S-A, nós também somos a palavra. E isso me lembra muito João, capítulo 1, que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio da palavra ele tudo criou. Então, nós somos um código do Senhor. Dentro do nosso gene está o códigos que o Senhor criou. Nós somos, o nosso ser é formado de palavras. E olha quão forte isso é, o quão profético isso é, e o quão nos traz a responsabilidade de termos o cuidado das palavras que nós lançamos. Quais palavras você tem lançado, tanto sobre a sua vida, como sobre a vida dos seus filhos, dos seus familiares, do seu marido? A gente precisa ter cuidado com isso, porque isso é muito sério. Nós temos o poder, através da palavra, de fazer viver ou fazer morrer também. E aí o Benjamin fez esse exame genético e nessa palavra foi encontrado um erro. Uma letra da palavra foi trocada, como se casa tivesse escrito com Z, mais ou menos isso. Foi trocada uma letra dessa palavra e essa letra ela acaba gerando uma cascata de erros. E aí foi diagnosticado que ele tem uma síndrome muito rara chamada síndrome de Noonan. E eu lembro que quando eu esperava, aguardava por esse teste genético, são 30 dias, então assim, outra coisa que o Senhor me tratou muito, irmãos, tudo, como eu sempre fui muito ansiosa, tudo que acontecia eu queria a resposta para o dia seguinte. Ou no máximo por uma semana. E o Senhor começou a me tratar muito nessa questão do tempo. Eu tive que esperar 9 meses para saber se o Benjamin ia nascer bem. Eu tive que, passar por esse teste do aguardar. E aguardar confiando no Senhor, sem me angustiar a ponto de entrar em depressão, a ponto de sucumbir de verdade. Mas aprendendo a confiar no Senhor, sabendo que Ele cuida do meu amanhã e que eu não estou no meu amanhã, mas Ele está. E a gente precisa entender que a gente tem que entregar essa confiança para o Senhor. Não, nós não temos o poder de mudar nada no nosso amanhã, mas Ele tem. E porque Ele nos ama, e porque Ele tem misericórdia de nós, mas porque Ele tem, sobretudo, uma aliança conosco. Ele está no nosso amanhã e Ele já está guardando, e Ele já está provendo aquilo que a gente nem imagina. E eu lembro que quando passou os 30 dias... faltava até pouco tempo para o aniversário do Benjamin, que eu abri aquele teste genético, eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo. Porque eu pensei assim, eu pensava nas palavras, eu pensava nas profecias, eu pensava em tudo que Deus tinha falado, e eu pensava, não, Deus vai livrar o Benjamin, com certeza. Se ele tinha, Deus já curou, não vai ter nada. Mas quando eu abri, estava lá escrito, eu fiquei chocada. Eu fiquei em choque mesmo. E eu comecei a chorar e eu entrei num estado de luto emocional. Literalmente eu enlutei. Não porque eu tinha perdido meu filho, mas porque parecia que tinha morrido tudo aquilo em que eu tinha acreditado.
Então eu fiquei muito confusa, eu fiquei brava, eu fiquei chateada com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor podia ter livrado meu filho, o Senhor podia ter salvado ele dessa situação, dessa síndrome, porque eu não sabia o que isso podia dar para ele. Eu tinha muito medo do que podia acontecer no futuro dele. E sabe o que é mais lindo nessa história? Eu via Deus comigo, eu via Deus me abraçando e eu via Deus respeitando o meu momento. E Ele não precisava fazer isso, porque Ele é Deus. Mas Ele respeitou meu momento, Ele me respeitou a ponto de me deixar parar de ficar brava, igual Ele fez com Elias, sabe, lá em 1 Reis 19. E depois Ele veio ministrando ao meu coração. E aí o Senhor começou a falar comigo, depois que esse meu primeiro momento de fúria foi passando, o Senhor começou a falar, filha, para de olhar para esse papel e você vai começar a olhar para o Benjamim. Você vai começar a olhar para o seu filho e você vai começar a ver o que eu tenho feito na vida do Benjamim. Para de olhar para os diagnósticos, para aquilo que está escrito, pelo que o homem lauda, pelo que a mão humana fala e começa a prestar atenção nas minhas palavras. E aí eu lembro que quando eu fui na geneticista, ela me disse, olha, Débora, síndrome de Noon é o seguinte, a criança ela tem problemas cardíacos, problemas de visão, problemas de audição, problemas digestivos, muitas usam GTT, problemas motores, porque muitas têm hipotonia, né, não tem força muscular, déficit cognitivo, malformações ósseas, malformação de Chiari, problemas de crescimento, problemas renais. Olha, gente, era tanta coisa que quando eu olhei assim, eu falei, nossa, mas o Benjamim não tem praticamente nada. Né? O que também dá transtorno de comportamento, pode vir com TDAH. E até o momento que a gente sabia que o Benjamim já tinha um traço de hiperatividade, mas o pai é TDAH também, então podia até vir do pai. Não tinha cardiopatia, o óculos que ele usa não é devido à síndrome, é só uma miopia básica. Enfim, ele não tinha tido praticamente nada assim da síndrome. E o que ele tinha era o atraso no crescimento. E que a gente começou a fazer o hormônio, né, para ajudar. E aí eu me lembrei do que o Senhor falou. Olha para o Benjamim, olha o que eu tenho feito na vida dele. Então, irmãos, eu entendo que muitas vezes os diagnósticos vêm mesmo para nos afrontar. Sabe, eu lembro daquela situação com o rei Ezequias, se não me falha a memória, que as cartas de Senaqueribe chegaram para afrontar o povo do Senhor. E o que ele fez? Ele foi lá e apresentou aquelas cartas a Deus. E ele começou a falar, Senhor, olha aqui o que eles têm feito. Contra a minha vida, contra o nosso povo, olha as ameaças. E o Senhor tomou uma providência e livrou o povo daquela ameaça de morte. Ele enviou um anjo que matou 180.000 homens. Um único anjo. Os homens de Israel não precisaram pegar em armas. Então a palavra do nosso Deus, ela é acima de todas as coisas. E ao invés de murmurar e me entristecer, eu comecei a me alegrar por aquilo que Deus estava fazendo na vida do meu filho. Só que tinha um problema muito sério que eu não estava conseguindo lidar. A culpa. Porque como eu passei a acreditar, na verdade, que o Benjamim tinha um problema genético, tinha uma síndrome, porque eu fui a culpada. Porque eu comecei a falar, você não se preparou, você não tomou vitaminas, você não teve cuidado com medicações que você estava tomando, fiz coisas estéticas, né, no cabelo, e eu pensei, a culpa é minha. Foi isso que aconteceu, tomei alguma coisa bem no início da gestação que deu ruim lá na genética do menino. E, irmãos, eu me alegrava com o Senhor, eu costumava dizer que o Benjamim sempre tirava 10. A gente começou a ter uma rotina difícil de exames. Ele era muito acompanhado, hoje ainda é paciente da HCB, tem um acompanhamento com várias especialidades, mas estava indo tudo bem. E eu falava, Benjamim tirou 10 nos exames. Mas a culpa estava lá. E aí o Rafa começou a falar comigo, eu também desejava muito ter um segundo filho. E foi um processo difícil porque eu tinha medo de ter um segundo filho. E de sofrer tudo que eu tinha sofrido até ali. E aí a gente teve aconselhamento genético, ela conversou com a gente, não tinha chance da gente... Quer dizer, não é que não tinha chance, mas não tinha uma chance aumentada da gente passar por isso novamente, porque o gene
nós não carregávamos, nem eu nem o Rafael, a gente carrega esse gene alterado. A alteração aconteceu lá no Benjamin mesmo, na hora, né, da divisão celular dele. Então, a chance é como qualquer outra pessoa, normal, assim, não tem uma chance aumentada. E aí eu pensei, tá bom, então vamos ter um outro filho, e dessa vez vai dar tudo certo, eu não vou passar, nós não vamos passar porque nós passamos a primeira vez, porque agora eu vou tomar as vitaminas, eu vou ter cuidado, eu não vou usar qualquer coisa, eu não vou usar qualquer remédio e tal. E eu fiz, assim, um projeto, assim, de altíssimo nível, para poder engravidar novamente. E aí, quando foi em 2020, que a gente começou com isso, eu fui fazer alguns exames, e nisso eu descobri que eu tinha um pólipo no útero, precisei retirar, e acabei nesse intervalo, descobrindo que eu tinha uma cardiopatia. E eu falei, meu Deus, não é possível, tudo acontece comigo, é o raio que cai na cabeça da mesma pessoa, que história é essa? Mas vamos lá, vamos encarar isso. Aí fiz a cirurgia de pólipo e não pude pensar em engravidar, tive que ir atrás de descobrir a tal da cardiopatia. E aí passei na mão de mais de 7 médicos, fui virada do avesso, e eles falaram que eu tinha uma degeneração da válvula mitral, então provocou uma insuficiência cardíaca. Não existe medicação, o tratamento é cirúrgico, mas no momento meu corpo havia se adaptado. Eu estava muito bem, tanto que eu era sintomática, eu descobri por acaso. E aí, falando, Débora, vida normal, quer engravidar, engravida, mas 6 meses no cardiologista. Depois que passou aquele susto todo, né, eu falei, amei. E eu pedi ao Senhor para nunca precisar operar, mas vamos lá, vida que segue. E aí, quando foi em junho de 2021, eu tive o primeiro positivo. E eu fiquei muito feliz. Eu e meu esposo, a gente ficou muito, muito, muito feliz com aquele positivo. A gente estava desejando muito aquele bebê, aquele irmãozinho para o Benjamin. E aí, eu lembro que uma semana depois do positivo, nós íamos fazer a primeira ultrassom. Na verdade, um pouquinho mais, que eu já deveria estar com 8 semanas, eu descobri que estava com 5. E durante aquele intervalo, eu tive 3 sonhos. E nos 3 sonhos, eu sonhei que eu perdi aquele bebê. E eu comecei a falar com meu marido, eu falei, eu sonhei que eu perdi o bebê. Ele falou, não, Débora, tá tudo bem, é porque você está impressionada, você está com medo, mas vai dar tudo certo. E o último sonho tinha sido no dia do exame. E aí eu fui com ele para a sala do exame, e quando o médico começou a fazer a primeira ultrassom, ele falou com toda a delicadeza do mundo, tá aqui o saquinho vazio. Assim, é uma notícia difícil, né? Mas esse médico foi muito respeitoso com a gente. E mais uma vez eu entrei naquele choque, como assim vazio, doutor? Ele não tem embrião. E aí eu falei, mas ainda tem chance de ter embrião? Ele, não, nessa idade não tem mais chance de ter embrião. E aí ele me explicou que era uma gravidez anembrionária, ela não ia para frente. E foi um momento muito difícil. A gente teve o segundo luto. Eu precisei ser internada depois, passar por um procedimento, né, para retirada dos materiais gestacionais que haviam se formado, embora não tivesse embrião, havia material gestacional. E eu sofri muito, eu passei por muita dor, é uma dor de mini parto. Então, a gente sente aquelas dores, contrações. Mas eu pensava, tudo bem, não tem problema não. A gente tenta de novo e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E aí passou alguns meses, eu me recuperei, eu tentei melhorar o meu psicológico, os médicos conversavam muito comigo, falavam que isso era um pouco normal, que podia acontecer. E eu tentei me consolar com isso e eu pensei, tudo bem, da próxima vez vai dar certo. Passou, virou o ano, quando foi em fevereiro de 2022, mais um positivo. E aí eu falei, glória a Deus, vai dar certo dessa vez. Com certeza vai dar certo. E a gente estava muito feliz novamente por esse positivo. E aí passou apenas uns dias. Eu estava em casa e de repente eu senti o Espírito de Deus me convidando. Ele falou, vamos lá no quarto, vamos ficar um pouquinho comigo. E aí eu fui, me dirigi até o quarto e senti mesmo que Deus estava ali, Ele queria falar comigo. Eu me ajoelhei e eu comecei a orar e eu falei, Senhor, eu quero te agradecer por esse bebê que está aqui. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar. E olha como eu fui falando, nem eu estava reparando nas palavras que eu estava falando.
Eu falei, não sei quanto tempo, mas eu te agradeço pela vida dele, ele é muito bem-vindo. E antes que eu terminasse as minhas palavras, o Senhor falou muito forte, ele bradou de uma maneira doce, mas ainda assim firme, um brado. Ele disse, você precisa se arrepender. E eu me assustei e falei, me arrepender, Senhor? Mas pelo quê? O que eu fiz? E o Senhor falou, novamente, você precisa se arrepender. E mais uma vez eu perguntei, que eu olhava para o lado, eu não sei o que eu fiz de errado, me conta que eu quero me arrepender. E pela terceira vez ele falou, você precisa se arrepender, porque você quis ser como Deus, você quis ser como eu. E eu falei, Senhor, eu quis ser como o Senhor? Quando que eu fiz isso? Me fala quando eu fiz isso, porque eu vou me arrepender, mas eu não sei quando eu fiz. E aí ele disse assim, esses bebês que você quis trazer na sua força, do seu jeito. Eu disse não. Para o Benjamim, que todo mundo disse que não ia nascer, que todo mundo falou que ele não era perfeito, para ele, eu disse sim, porque sou eu quem dou a vida. E nem você, nem médico, nem diagnóstico nenhum pode falar que eu não fiz o Benjamim perfeito, porque ele é perfeito. Irmãos, naquele momento, parecia que eu tinha levado assim tinha sido atropelada por um trator, né? Depois de uma palavra dessa. E eu comecei a chorar, me arrepender. Falei, Senhor, me perdoe. Eu comecei a me lembrar das coisas que eu falava. Eu estava louca. Eu lia rótulo de shampoo, rótulo de creme hidratante, rótulo de qualquer coisa. Eu não botava nada em mim se eu não lesse antes e não achasse que não ia dar algum problema na gestação. E eu comecei a perceber que eu achava que esses bebês viriam por causa do meu esforço. E o Senhor me fez entender que não, que Ele é quem dá vida, que Ele é quem diz sim. E depois eu acabei descobrindo algo muito lindo no hebraico. O nome vida tem no meio da palavra vida, tem a palavra sim. O fato é que 2 dias depois, a minha trompa direita estourou. Ele havia falado que ele tinha dito não para aqueles bebês, mas eu ainda tinha esperança de que o bebê viesse, porque eu pensei, eu me arrependi. Eu pedi perdão ao Senhor, eu entendi o meu pecado. E o Senhor, mas mesmo assim, a minha trompa estourou, minha trompa direita, eu entrei numa hemorragia muito severa. Eu estava, naquele momento, muito próximo do hospital, porque eu tinha ido para um exame naquele dia, minha trompa estourou no meio do caminho. Foi quando eu acordei com dores, mas não estavam tão fortes. Achei que podia ser qualquer outra coisa. A pessoa tentando se iludir, né? Mas cheguei lá, as dores ficaram insuportáveis, eu já tinha me jogado no chão, gritando, um barraco, assim. Não é muito do meu feitio, aliás, não é nada do meu feitio, mas a situação a dor era desesperadora. E aí, quando eu cheguei na emergência, a situação estava muito difícil. Quando eu fui para o exame, o médico ficou muito desesperado. Quando ele entrou com o aparelho, uma transvaginal, estava todo preto, ou seja, só tinha sangue livre na cavidade, né, abdominal. Eu estava perdendo muito sangue. E ele começou a gritar, ela vai agora para o centro cirúrgico, vai agora. E aquela situação toda. E eu lembro que eu fui para o centro cirúrgico e o anestesista chegou e falou assim, Débora, já te dei tudo que você podia tomar. E eu falei, doutor, mas a dor não passa, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E ele falou, a única coisa que eu posso fazer agora é uma RAC, né, que é aquela cirurgia peridural que vai aqui. E eu falei, então faz, porque eu vou morrer de dor. E aí ele fez a RAC. E quando ele fez, o cirurgião já estava chegando, quando ele fez, de repente foi aquela calmaria, porque passou muito rápido a dor, né? É muito instantâneo. Foi aquela calmaria, aquele silêncio. Parei de gritar, a dor passou. E de repente eu irrompi num choro. Aí a enfermeira chegou e falou assim, o que foi? Onde está doendo mais? Eu falei, agora é minha alma. Agora é minha alma. Porque depois de tudo eu me dei conta de que eu perdi o bebê. E estava muito difícil lidar com aquela situação. O cirurgião chegou, eu fui sedada. Quando eu acordei eu já estava na sala de espera. Tinha ido tudo bem. Eles fizeram uma laparoscopia, iam fazer uma cesárea, mas eu tinha perdido muito sangue, então ia ser muito arriscado para a minha vida. E aí acabou sendo por laparoscopia. E foram dias difíceis, muito difíceis. Mas um luto, o terceiro luto que eu estava vivendo ali.
com a perda de mais um bebê, de mais um sonho que eu e meu esposo havíamos tido, planejado. Mas lá naquele hospital eu comecei a entender, eu me lembrava de todas as palavras e eu comecei a entender o que o Senhor fez. E eu falava: mãe, sabe o que o Senhor fez? Ele me libertou. Porque na hora que ele falou essas coisas para mim, que o Benjamin era perfeito, que ele disse sim, que era projeto dele, o Benjamin, só nessa hora eu entendi que eu não tive culpa de nada. Que eu não tenho nem esse poder, sabe, de mudar a genética de alguém. E vários médicos já tinham conversado comigo, falado: minha filha, para com isso, você não tem culpa. Principalmente esse tipo de situação. A gente sabe que as mães precisam ter cuidado com o que ingere e tudo, mas isso leva a outras situações no bebê. Não é isso que o Benjamin teve. Não é esse tipo de situação que leva. E teve um médico biólogo, biólogo e obstetra, que foi conversar comigo. Eu falei: eu sou biólogo, eu te garanto que você não teve culpa. Mas só o Senhor, só a palavra dele me libertou. E sabe, queridos, hoje é um culto de libertação. Vocês podem pensar: mas o que essa palavra tem a ver com libertação? Às vezes, tem cativeiros que nem é Satanás que coloca a gente. Às vezes tem cativeiros que a gente entra. E eu tinha entrado nesse cativeiro de livre e espontânea vontade. Eu entrei nele, eu fechei a porta do cativeiro e eu joguei a chave fora. E não tinha ninguém que me tirasse de lá. Porque eu não culpava Deus. No princípio eu fiquei meio triste, chateada, mas depois eu não culpava Deus, não culpava mesmo. Eu pensava: a culpa não é de Deus. O que eu queria dele é que ele curasse meu filho, mas se ele não quis, amém, eu vou me submeter. Eu não vou culpar Deus, eu me culpava. E estava tudo bem. Eu pensava assim: está tudo bem, Deus nos ama, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele tem cuidado de nós. Não tem problema eu conviver com essa culpa. Não tem problema eu ficar achando que a culpa foi minha. Deus não vai ficar com raiva de mim. Mas deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Se o seu filho chegar para você com uma ferida muito grande, será que você vai olhar para essa ferida e vai dizer assim: ah, tá tudo bem, ele está ferido. Pelo menos ele é obediente. Nenhum pai que ama o seu filho vai querer ver o seu filho passando uma dor, sangrando, passando uma ferida. Porque isso não é característica de um pai. E sabe, quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele não morreu somente para que nós fôssemos salvos. E eu não estou dizendo somente no sentido de que isso é pouco, porque isso é tudo que a gente precisa. Mas Ele também morreu naquela cruz para prover para nós toda a liberdade, toda a cura, para quebrar as cadeias, para a gente ter uma vida plena aqui na terra ainda. Ele morreu para nos prover liberdade, para tirar e arrancar a culpa de nós. Em Cristo não há culpa. E o Senhor não queria mais me ver. Eu vivi 5 anos nesse cativeiro. Isso aconteceu, o Benjamin tinha 5 anos. O Senhor não queria mais me ver naquela culpa. E quando isso aconteceu, por mais doloroso que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, Ele quebrou meu cativeiro. E eu passei a entender que toda a nossa história era uma direção de Deus, era a vontade dele sobre as nossas vidas. E ao invés de reclamar e olhar para mim com pena: ai, tadinha de mim, sou uma mãe atípica, meu filho é diferente de todo mundo, eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu olhava para a gente e passei a agradecer por tudo que a gente tinha vivido até ali. Porque eu via os livramentos do Senhor na vida do Benjamin, na vida da nossa família. É parar de olhar para aquilo que está dando errado e começar a olhar para aquilo que o Senhor tem feito de bom. E saber ser grato por isso. E foi algo que o Senhor me ensinou. E aí, tinha passado um mês que eu havia passado por essa situação, havia sido operada. Aliás, um pouco antes disso, alguns dias depois, minha mãe estava em casa cuidando de mim. E eu acordei numa manhã, muito desesperada. Eu tinha tido um sonho. No sonho, eu estava numa praia, eu estava dentro do mar, o Benjamin também, ele estava um pouquinho distante de mim, e eu começava a ver a movimentação das ondas, e elas começavam a ficar agressivas, e ela começava a puxar. E aí eu me posicionava, eu não estava com medo no sonho, eu me posicionava numa posição em que o Benjamin ficava na mesma posição que eu, porém ele estava mais no fundo e eu mais no raso. E a onda puxava ele, e eu pensava: eu vou ficar posicionada, e quando ela devolver,
ele vai cair nos meus braços. E exatamente assim acontecia. Ela era muito grande, ela puxava ele, mas quando ela vinha quebrando, o Benjamin caía exatamente nos meus braços. E eu acordei. E eu acordei desesperada, e eu ainda estava muito fragilizada, ainda estava convalescente da cirurgia. E eu falei, mãe, Deus vai tirar o Benjamin de mim. Ele levou 2 filhos meus e ele vai levar o Benjamin, ele vai morrer. E eu tive esse sonho assim, minha mãe começou a me abraçar e falar, filha, não vai acontecer nada com o Benjamin está bem, Deus está cuidando dele, Deus está protegendo ele, não vai acontecer nada. E aí, eu me acalmei, eu não tinha nada que eu pudesse fazer, só orar e pedir ao Senhor misericórdia. E eu falava, Senhor, não me deixa ser uma mãe sem filhos. Eu já entendi, o Senhor levou aqueles 2, mas não me deixa ser uma mãe que não tem filhos aqui. E aí, quando foi à noite, a minha irmã, Ruth, lá do início, quando eu tinha 5 anos, que tirou a palavra para mim, ela mora nos Estados Unidos hoje, ela me ligou para saber se estava tudo bem, ela ficou sabendo o que tinha acontecido comigo e tal. E aí, quando a gente começou a conversar de vídeo, ela falou, Dedé, ela me chama de Dedé, Dedé, eu tive um sonho com o Benjamin. Ai, irmãos, eu gelei tanto. Eu falei, não é possível, Deus. Eu tive um sonho de manhã, ela teve um sonho. Eu falei, não. Só que eu não falei nada, eu fiquei calada e eu pensei, deixa ela falar, né? Eu falei, me conta o sonho. E aí ela disse que o Benjamin se perdia no prédio e que toda a família começava a gritar por ele, procurar. E, de repente, eu gritava e ele gritava de volta, mamãe. E ele se virava, me via, me encontrava, e toda a família rodeava ele, quando a gente se encontrava. E ela falou que logo que a família rodeava ele, quando ela olhava de novo, já não era a família, eram anjos do Senhor que estavam rodeando Benjamin. E em seguida que ela falou isso, ela disse assim, e ela não lembrava dessa história da palavra, irmãos. Aliás, eu acho que até hoje ela não sabe, só se ela estiver ouvindo aqui o testemunho. E ela disse assim, o Senhor manda te dizer que não tem mais luto para você. Acabou os seus dias de luto. E eu comecei a chorar, e aquilo foi um alívio para mim. E aí passou mais ou menos cerca de 1 mês dessa situação. A gente teve um retorno no HCB. A geneticista pede um exame para o Benjamin de rotina. Perguntou, Débora, ele já fez ressonância craniana? Falei, não, nunca fez. Ela, não, então vamos fazer, porque algumas pessoas com essa síndrome têm uma má formação no crânio. E a gente precisa saber que pode ser perigoso e tal. E eu pensei, tudo bem, vamos fazer então. Né? Ele tem 5 anos, se ele tivesse uma formação no crânio, a gente já sabia. Que eu pensei, né? Na cabeça, gente, o negócio tão... A gente já ia saber, não é possível. Então, fique calma, fique tranquila e tal. Fizemos a ressonância. E aí, no dia que... Teve um dia que o resultado já estava pronto. E nesse mesmo dia, o Benjamin estava com uma virose. E eu fui nesse hospital, na emergência. E aí eu falei, mãe, fica aqui com o Benjamin na emergência, que eu vou lá no outro setor pegar os exames, que foi naquele mesmo hospital que ele fez. E eu fui bem corajosa, assim, porque eu pensei, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Quando eu comecei a abrir os exames, que eu olhei, era tanto nome feio, que mais uma vez eu me senti num freezer. Eu gelava, o chão abriu, de novo aquela sensação que eu já sabia qual era e que eu odiava sentir. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Só que eu não sabia, eu não tinha noção do que era. Era muito nome que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E aí, eu lembro que eu, mais do que depressa, consegui marcar um médico, né? A gente foi no neurocirurgião e ele me explicou o que estava acontecendo com o Benjamin. O Benjamin foi diagnosticado com malformação de Chiari. É uma malformação na base do crânio, onde o crânio tem que ter um certo tamanho, numa fissura chamada forame magno. E essa malformação é quando é apertadinha. E aí o cerebelo começa a entrar na medula espinal. E aí isso começa a trazer um transtorno do líquor, que faz essa troca entre a medula e o crânio. E isso gerou no Benjamin uma doença chamada hidrossiringomelia, que é o acúmulo do líquido na medula espinal. E esse acúmulo desse líquido, ele vai esmagando a medula, então ela vai matando os neurônios. E aí a pessoa sofre diversas questões, dores crônicas, formigamentos, e chega a ter paraplegia, né? Perde todos os movimentos e não é reversível. Quando eu ouvi aquilo tudo, vocês imaginam que eu
eu falava, meu Deus. Quando eu era criança, meu pai me levou na praia, eu estava no colo dele, e as ondas estavam muito fortes. Bateu uma onda tão forte na gente que ele não conseguiu me segurar, e eu caí, ele caiu. E eu lembro de todas as vezes que eu tentava submergir, que eu tentava, na verdade, emergir, submergia para baixo, né? Outra onda vinha e de novo eu submergia. E eu não conseguia respirar. Isso aconteceu umas 3 vezes até que eu desfaleci. E aí a minha mãe conseguiu me segurar. E era assim que eu me sentia nessa época. Eu falava, Deus, eu não consigo nem respirar. E eu já tenho outras notícias para encarar. Eu preciso respirar, Senhor. Tá difícil. E aí a gente ficou um tempo fazendo exames, muitos exames, era uma situação muito delicada. Não são exames fáceis de encontrar, datas, locais que faz, porque é tudo muito específico. Mas fizemos e a gente ia ter um tempo hábil para que a gente tivesse resultados. A gente ia ter mais ou menos uns 30 dias. E eu pensei, amém, glória a Deus. Porque durante esses 30 dias eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar como nunca antes e eu vou clamar por uma cura. Porque se o Senhor curar o Benjamin, Ele vai curar de tudo, Ele vai curar da síndrome, então eu acho que é um bom negócio. E eu fiquei como uma mãe desesperada, clamando pela cura do seu filho. E estava muito próximo do meu aniversário e eu ofertei o meu aniversário ao Senhor. Eu me tranquei 2 dias dentro de casa jejuando, eu, minha mãe e meu esposo. E eu nem vou entrar no mérito aqui se o jejum muda ou não a opinião de Deus. Mas falei isso para uma mãe que está em desespero. Mas uma convicção eu tenho. O jejum, ele nos muda por dentro. E aqueles dias foram dias sobrenaturais, que nós estávamos ali só com água e com a palavra, e buscando o Senhor. E algo que o Senhor falava comigo é, eu não quero vocês chorando, eu não quero vocês murmurando, eu não quero vocês se lamentando. Eu quero que vocês se levantem e cantem e fiquem alegres com aquilo que eu estou fazendo. Então o Senhor começou a me dar uma certeza muito profunda no meu coração de que a nossa vida estava toda, cada detalhe, debaixo das mãos do Senhor. E aí, chegou o dia de pegar os resultados do exame e eu estava pedindo muito ao Senhor que ao abrir a gente visse algo diferente. Foi muito difícil, mas não tinha nada diferente, mas pelo menos não tinha nada pior. O diagnóstico apenas se confirmou. E eu fiquei feliz, mas um pouco desapontada, porque eu queria muito que tivesse dado tudo normal. Então, assim, eu estava feliz, eu estava aliviada, mas eu também estava desapontada. E eu lembro que, apenas alguns dias da consulta, né, eu pensava, o médico vai decidir o que vai ter que ser feito, não sabia ainda exatamente. E eu fui colocar o Benjamin para dormir, e eu falei, filho, vamos orar para dormir. E ele começou a oraçãozinha dele, e de repente, do nada, ele começou, assim que eu luto minhas guerras. E eu parei e fiquei olhando. E ele, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, é exatamente assim que eu me sinto. Eu me sinto cercada pelos diagnósticos, eu me sinto afrontada por eles. Mas o Senhor estava dizendo através da boca do meu filho que o Senhor estava nos guardando. E aí ele parou de cantar e eu falei, filho, continua sua oração. E ele continuou e de repente, mais uma vez, ele começou. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. 5 aninhos cantando. Estava cansado, era exatamente assim que eu me sentia. Sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. E aí o Senhor falou, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas. E ele apontou o dedinho para mim e mandou bater falar.
Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Ele enxugou as minhas lágrimas com as mãozinhas dele. Deus estava com a gente. Talvez não era da maneira que eu queria, mas Ele estava. Ele estava nos guardando nesse processo. Quando chegamos ao médico, ele falou: mãe, o Benjamin vai precisar passar por uma craniotomia descompressiva, eu vou precisar abrir o crânio dele e fazer uma cirurgia, porque ele tem um risco muito severo de perder os movimentos. Na verdade, ele já está praticamente à beira de começar esse processo. E vocês chegaram realmente na hora certa, e é uma doença silenciosa. Então, Deus nos levou até ali. E eu tive que encarar, e meu filho ia passar por essa cirurgia. E aí a gente começou um processo da entrada no plano e tudo mais, fizemos programas, planos, né, com relação às datas, e, para nossa surpresa, o plano começou a trazer impedimentos para a gente, não queria aceitar alguns códigos que o médico havia pedido na cirurgia, e a gente começou a enfrentar o plano, e eu falava: Deus, não é possível. Não é possível tudo isso acontecendo. Poxa, não basta todo o sofrimento, toda a dor que a gente está passando, Senhor. Que povo desalmado desse plano. E eu fui para a justiça contra o plano. E logo de início o Ministério Público foi a favor da nossa petição. Era uma liminar que a gente estava pedindo, porque o Benjamin é menor, então o Ministério Público entra. Mas a juíza, quando pegou o caso, como ele não tinha risco iminente de morte, só de perder os movimentos, ela não achou que deveria me dar a liminar. E eu fiquei arrasada. Eu falei: Deus, o que a gente vai fazer? A gente recorreu, e quando a gente recorreu, o Senhor me deu um sonho. Ele me mostrou que nós iríamos perder novamente a liminar para esse mesmo pensamento dos juízes. E aí o Senhor falou para mim: ele vai operar no hospital público, ele vai operar no HCB. Né? E o médico que estava conosco era médico também do HCB, então era o mesmo médico que ia fazer. E aí o médico, enfim, ele chamou o Benjamin no HCB, ele foi operado, e a cirurgia do Benjamin foi um tremendo sucesso. Era uma cirurgia que era para durar apenas 4 horas de cirurgia, mas ela durou apenas 1h30. A situação estava mais simples do que o médico imaginava que estava. E nós passamos por esse momento difícil, esse deserto. E isso aconteceu no dia 17 de janeiro de 2023, a cirurgia dele. E foi um grande sucesso. O Benjamin não teve nenhuma sequela, para a honra e para a glória de Deus. Né? E nós glorificamos muito o nome do Senhor, nos alegramos muito com o Senhor. O irmão está falando que meu tempo de palavra encerrou. Vocês querem terminar de ouvir, gente, o testemunho? Eu peço perdão, mas é porque realmente eu preciso terminar. Mas eu prometo que eu nunca mais faço isso aqui, tá bom? Prometo para vocês. E aí, queridos, fui para casa feliz, glorificando o nome do Senhor, alegre por essa vitória, não tinha nada que me entristecesse. Passa assim um mês, eu falei: meu Deus, nunca mais voltei no meu cardiologista. Vou voltar. Tinha esquecido de mim. Um mês depois eu voltei no cardiologista para fazer os exames de rotina, normal. Estava até acostumada já tinha 3 anos que eu estava nesse processo. Quando eu levei os exames, né, tive a primeira consulta e tal, voltei com os exames, ele olha meus exames e fala assim: Débora, o seu coração não aguenta mais, você precisa operar. Eu falei: que, doutor? Você não aguenta mais, você tem que operar o coração. Eu falei: doutor, meu coração é muito forte. Você não tem ideia do que eu tenho passado nesses últimos anos. Brincadeiras à parte, é claro que eu fiquei muito chocada aquele dia. Eu não esperava ouvir isso de jeito nenhum. Meu filho estava comigo nesse dia, porque eu não esperava ouvir, então achei que era só uma consulta de rotina. E eu lembro que eu vim chorando no carro, e a minha mãe estava comigo, e eu falei: mãe, e agora? Como vai ser? E o Benjamin estava atrás, e ele começou a falar assim, do nada, ele começou a falar assim: mamãe, Jesus está mandando dizer que ele está colhendo. Aí eu: colhendo, filho? Ele está colhendo, mamãe. Eu: colhendo o quê, meu filho? Colhendo as sementes, mamãe, que a senhora planta todo domingo na igreja. E eu sempre fui levita do Senhor, eu sempre trabalhei no louvor, né? Nessa igreja que nós fazíamos parte, como era uma igreja pequena,
todos os domingos eu estava escalada. Eu era líder do louvor lá nessa igreja, então todos os domingos eu cantava. E ele falou que o Senhor estava colhendo as sementes que eu plantava lá. E ele falou, mamãe, e a senhora vai colher os frutos disso. E eu falei, meu Deus, eu tenho um profeta dentro de casa. Esse menino é terrível. Aplauda o Senhor, queridos, aplauda o Senhor. A Deus toda honra e toda glória. E aí foi um processo difícil, claro, mas muitos exames. A situação não era muito favorável para mim. Eu ia precisar operar o coração de peito aberto. Vou resumir bem, estou indo para o final. As opções eram troca de válvula. Ou troca de válvula mecânica, ia depender de remédio para o resto da vida, nunca mais ia poder pensar em gestar. Ou troca de válvula biológica, só que nessa troca de válvula eu podia gestar, não precisava de remédio, mas a cada 10 anos eu voltava para o centro cirúrgico para fazer os mesmos procedimentos. Ou seja, não estava legal. E a gente orou e tal, e foi ao Senhor, até que Deus nos conduziu a um médico em Brasília, apenas um cirurgião, que olhou meu caso e falou, seu caso é bem difícil, mas é o seguinte, eu vou fazer uma plástica na sua válvula, eu não vou trocar a sua válvula. E aí ele falou, eu acho que vai dar certo. E claro que a gente consultou outros cirurgiões, e todo cirurgião falava, eu falava, doutor, e aí plástica? Eles falavam, não, isso não vai dar certo em você, seu caso é muito sério. Gente, eu brinco que é uma novela mexicana, é muito drama, quase coreano, quase um dorama. Quase um dorama. E aí eles falavam, não vai dar certo. Nenhum falava que ia dar certo, e só troca de válvula. E aí eu falei, Rafa, e agora? Só tem um que acredita. E a gente orou. E o Senhor nos conduziu para esse um. A gente pensou, se tem um que acha que vai dar certo, a gente vai nesse um que acha que vai dar certo. E aí eu lembro que quando eu cheguei para a última consulta, ele olhou novamente meus exames, um doutor espetacular, esse médico, espetacular. Fez tudo pelo plano, não cobrou nada mais de mim, nada além. E ele falou, Débora, vai dar certo, eu vou fazer sua plástica, mas tem uma coisa, eu não quero te cortar assim não, vai ficar uma cicatriz tão feia, você é tão jovem. Tem problema se eu te cortar aqui pela costela? Para ficar escondidinho? Eu falei, não, doutor, tem não. Ele falou, só tem uma coisa, dói muito mais, você vai sofrer muito mais de dor. Eu falei, doutor, dor a gente resolve com morfina. Tira essa cicatriz feia, não quero ficar não. E eu já estava me acostumando com a ideia de eu ficar com a cicatriz, sabe? Mas até nisso o Senhor proveu para mim na última hora. E aí eu fui operada dia 8 de setembro de 2023, mesmo ano que o Benjamin foi operado, de peito aberto. Meu coração foi parado, meu coração foi partido ao meio, circulação extracorpórea. O doutor fez uma plástica na minha válvula e foi uma cirurgia espetacular. Foi uma cirurgia impecável, porque eu sei que a boa mão do Senhor esteve comigo naquele momento. E eu estou aqui viva para contar a história, porque meu maior medo era não ficar viva para criar o meu filho. Eu falava, doutor, eu só quero criar meu filho, é só isso que eu quero. E eu até me lembro no dia que, poucos dias antes da cirurgia, eu tenho uma gaveta que são todos os documentos médicos do Benjamin, senhas, laudos, tudo. E eu organizei bem direitinho aquela gaveta por temática, especialidade e tal. E eu chamei minha mãe e minha irmã, e eu não contei para elas o que eu ia fazer. E eu lembro que eu trouxe elas e eu comecei a falar, olha, eu preciso explicar para vocês a vida médica do Benjamin. E a minha mãe, não, eu não quero ouvir, eu não quero saber disso, você vai voltar, você não vai morrer. Eu falei, mãe, eu vou voltar. Eu não vou morrer, mas eu não posso ir para uma cirurgia dessas sem que vocês saibam como é que é a vida do Benjamin, senhas, laudos, tudo, vocês precisam saber. Porque na minha falta, se Deus quiser me levar para o reino dele, são vocês que vão cuidar do meu filho. Foi aquele choro, né? Mas eu sabia que eu não podia ser irresponsável dessa maneira. Foi muito difícil fazer isso, mas eu precisava fazer. Mas para honra e para a glória do Senhor, Ele me manteve viva. Eu estou aqui hoje bem, saudável, malho todos os dias, meu coração é ótimo e eu queria que a igreja aplaudisse o nome do Senhor por essa vitória, porque Deus é um Deus de graça, de misericórdia, e o nosso destino pode vir laudos, médicos, opiniões, mas o nosso destino, quem dá a última palavra sobre as nossas vidas é o Senhor. Eu queria que o Vicente passasse, eu trouxe umas fotinhos só para os irmãos verem. Essa aí foi na cirurgia do Benjamin. Ele tinha acabado de sair do centro cirúrgico. Pode passar.
Passar rapidinho, que eu já encerrei meu tempo. Essa aí foi a cicatriz. Ele tem essa cicatriz, mas o cabelo cobre, graças a Deus. E foi assim que foi o corte dele. Ele entrou em depressão no hospital, mas graças a Deus foram poucos dias. Era só mesmo pelo estado físico dele. Então, esse aí foi a nossa alta. Estávamos felizes por poder voltar para casa bem, sem sequelas. Essa aí foi no dia que a gente foi internar. A gente internou dia 16 de janeiro e ele foi operado dia 17 de janeiro de 2023. Essa foi a minha cirurgia, irmãos. Aqui foi o corte que foi feito, e isso aqui era um dreno. Esse dreno ia lá no meu coração para puxar o líquido, né? Porque ele havia sido mexido, então doía muito. Eu realmente sofri muito mesmo, fiquei realmente na base da morfina. E aí foi o dia que meu filho e meu marido foram me visitar. Tinha 7 dias que eu não via meu filho, eu estava morrendo de saudade. E essa é a história da minha vida até aqui. E eu glorifico ao Senhor, sabe? E hoje pode parecer loucura, mas não tem nada, nenhum detalhe na minha história que se eu falasse assim, Débora, hoje você vai ter a chance de mudar, eu não mudaria nada. Porque eu sei que toda a nossa história faz parte da vontade de Deus e teve uma boa condução. O Senhor nos sustentou em tudo que a gente passou. Então eu queria dizer para a igreja, queridos, que muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto, sim. Como diz lá em Oséias 2, eu estou terminando, pastor, se quiser até subir. O Senhor nos leva ao deserto, mas Ele não nos leva para que a gente morra de sede, de fome ou de dor. Lá em Oséias 2 diz que Ele nos leva ao deserto para nos falar de amor, ou para nos falar de maneira carinhosa. Ele nos leva ao deserto porque lá no deserto, todas as nossas atenções, tudo aquilo que nos distrai, sai do nosso campo visual e a gente passa a olhar somente para o Senhor. E Ele passa de fato a ser a nossa principal fonte de todas as coisas, de toda a esperança, de toda a fonte, de toda a vida. Mas sabe o que acontece quando Ele nos leva, quando Ele nos atrai ao deserto, como Ele me atraiu nesse processo longo da minha vida? A Bíblia diz lá em Oséias 2, no verso 14, que Ele levou a filha dele ao deserto e ao vale de Arcor. Arcor significa problema. Mas lá do vale do Arcor, Ele promete que Ele já está providenciando uma vinha. E a vinha fala da videira, é o fruto do vinho que dá o vinho fala de provisão e também fala de alegria. Então, enquanto o Senhor nos atrai para o deserto, para a gente passar processos muitas vezes de dores, mas que vão nos tornar mais íntimos dEle, que vão nos fazer conhecê-lo de verdade, não só de ouvir falar, mas de experimentar esse Deus bondoso que nos sustenta, Ele já está providenciando provisão, alegria. E o Senhor providenciou provisão e alegria para minha casa e para minha vida. E eu glorifico o nome do meu Deus por toda provisão, por todo sustento, por toda alegria e por nos fazer vencedores nessa provação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor.